Olá a todos e todas. Hoje a gente vai falar sobre execução concólica de binários. A gente vai entender melhor da onde vem, qual que é a ideia e por que que esse assunto ele é bastante útil. Falando um pouquinho sobre mim, meu nome é Cassius Podzius. Atualmente eu faço doutorado no IRA. Meu doutorado é sobre Machine Learning e Threat Intelligence. A ideia é entender como a gente pode combinar os dois assuntos, e nisso envolve bastante análise de malware. A ideia é tentar fazer essa análise de maneira automatizada. Se não, um pouco do meu histórico: eu me formei em engenharia da computação na Poli. Depois trabalhei no BTG Pactual, trabalhei na i7, onde eu conheci uma boa galera que costuma ir no RoadSec. E depois eu vim para cá e durante meu primeiro ano eu trabalhei no mesmo time que eu estou agora, mas eu trabalhei como engenheiro. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, por mais que eu esteja menos ativo ultimamente, sempre Cepodius, então Twitter, Cepodius, LinkedIn também, podem me adicionar, e o GitHub. Então, sem mais enrolação, vamos entrar no tema que a gente quer discutir. E para isso, eu acredito que uma parte de vocês já deve ter feito algum tipo de análise de programa. Então, a gente tem algum programa que a gente não tem o código-fonte e a gente quer entender como é que ele funciona. E para isso existem basicamente duas técnicas. A gente pode fazer uma análise estática, onde a gente não vai executar o binário, ou a gente faz uma análise dinâmica, onde tem a execução do binário. Então, a análise estática, por exemplo, envolve fazer parsing do header para a gente entender, por exemplo, para qual sistema operacional aquele binário foi compilado. Então, se a gente vê o formato do cabeçalho do Windows, ele não é o mesmo formato do cabeçalho para o Linux. Então, isso já dá para a gente algum tipo de informação. Uma ferramenta que faz isso, ferramenta cujo um dos colaboradores, dos desenvolvedores, é o Fernando Mercedes, que é brasileiro, é o PEV. Se não, também tem disassembly. A gente vai fazer análise das instruções, do bytecode das instruções, e entender como que isso se traduz em assembly, que é uma forma bem mais fácil de ler para a gente que é ser humano do que os bytes. E existem também técnicas de análise dinâmica. Uma delas é sandbox. Então, por exemplo, se a gente vai fazer a execução de algum binário, a gente vai ver a chamada de sistema, quais arquivos ele acessa, os pacotes que foram enviados e recebidos pela rede. E existem uma série de outras informações que a gente pode obter. Uma ferramenta que é bastante utilizada para sandbox é o Cuckoo, e também tem o velho e bom debugger. Debugger, a gente está fazendo uma execução de código e a gente consegue acessar as informações, por exemplo, os valores no registradores, a gente consegue ver qual posição de memória ele está lendo naquele instante. A gente consegue também ter os valores na memória e tudo mais. Então, um exemplo de debugger é o GDB. Nesse slide, a gente vê o print de uma tela da execução de um debugger. Aqui a gente está usando o GDB com o plugin do PEDA. E a gente vê, por exemplo, quais são os valores da memória, os valores dos registradores. Próxima, ali tem a parte do código, que vai mostrar quais são as próximas instruções que serão executadas e tudo mais. Vocês já devem estar familiarizados com isso, ou uma boa parte de vocês. Então vamos imaginar que a gente vai fazer a análise, a gente vai debugar o código que está
no canto esquerdo da tela. Então, a gente parte de um estado inicial, em que a gente não tem nada ainda definido, e a gente começa a execução. Chegando na instrução do if, a gente já fez a instanciação das variáveis, só que a gente não atribuiu nenhum valor dentro do código. Então, vamos dizer que essas variáveis elas podem ser inicializadas com qualquer valor, e vamos supor que o valor que estava na memória era o valor zero, tanto para o x quanto para o y. Então, o restante da nossa execução vai se passar assim, a gente vai ter o if, a gente vê x é maior do que 1, x não é maior do que 1. Então a gente não entra no if e a gente vai para o else. Dentro do else tem um outro if, que é para verificar se y é maior do que 1, e novamente y não é maior do que 1. Então a gente vai novamente para o else e a gente chega nessa parte do código que simplesmente imprime o caractere C na tela, na saída padrão. Daí a gente tira algumas limitações da análise concreta do código. A primeira delas é que a gente tinha diversos ifs e a gente percorreu apenas um certo caminho. A gente não viu todas as possibilidades de execução dentro do código. E a segunda delas é que, dado uma parte do código, algum endereço, a gente não consegue dizer se ele pode ser executado ou não, é a questão da atingibilidade. Então, isso é um outro problema que a gente não consegue resolver com a simples execução concreta. Pois bem, a execução simbólica ela vai visar atacar essas limitações da execução concreta que a gente acabou de ver. Bom, e o que ela tem de diferente? É que, diferentemente da execução concreta, ao invés de ter variáveis concretas, como a gente viu no caso x e y igual a zero, ela vai ter variáveis simbólicas. Como isso é bastante abstrato, eu prefiro mostrar num exemplo o que significa variável simbólica. Então, a gente vai fazer o mesmo exercício anterior, vai analisar o mesmo código, só que agora, ao invés de fazer uma execução concreta, a gente vai fazer uma execução simbólica. Então, a gente começa da mesma forma, com x e y indefinidos, só que agora, como eles são indefinidos, ao invés de eles terem algum valor concreto atribuído, eles vão ter dois valores simbólicos, cada um vai ter um valor simbólico associado. E a gente vai chegar no if, no mesmo if anterior. Agora, ao invés de percorrer apenas um dos caminhos possíveis, a gente vai percorrer dois caminhos possíveis. E o que a gente vai fazer? Para cada um dos caminhos, a gente vai guardar qual que é a limitação associada. Então, por exemplo, para a gente ir para o puts a gente tem a limitação de que o alfa, que é o valor que está associado ao x, ele tem que ser maior do que 1. E para percorrer o outro caminho, a gente tem que o valor de alfa tem que ser menor ou igual a 1. Continuando com essa mesma lógica, a gente vai agora no if do y também percorrer as duas possibilidades. E no final, a gente conseguiu analisar o código completo. Então, a gente tem todas as possíveis execuções, todos os possíveis caminhos de execução ao final dessa execução simbólica. O que significa, então, fazer uma execução concólica? Nada mais é do que uma execução que ela mistura execução concreta e
execução simbólica. Para a gente entender como funciona a execução simbólica no detalhe, a gente vai primeiro ver de onde vem o arcabouço teórico que a torna possível. Então vamos lembrar daquelas aulas de lógica booleana no início da faculdade e falar do problema da satisfabilidade booleana, que é mais comumente conhecido como SAT. Esse problema ele é posto da seguinte forma: dada uma fórmula booleana, é possível determinar um conjunto de valores que torna essa fórmula verdadeira. Então, aqui no caso, a gente tem essa fórmula que está de exemplo, e a gente vê que caso x1 seja verdadeiro, não interessa qual é o valor de x2 e de x3, essa fórmula vai ser verdadeira. Então, a ideia é, será que a gente consegue ter um algoritmo que consegue responder esta pergunta não para qualquer fórmula que seja colocada? Esse é um problema bastante difícil de se resolver de maneira genérica, e ele foi o primeiro problema demonstrado a pertencer à classe NP completo. Só para vocês terem uma ideia. Apesar de não existir nenhum algoritmo que consiga resolver genericamente esse problema, existem algoritmos que conseguem resolver certas instâncias desse problema. Esses algoritmos são chamados de set solvers. E uma generalização desse problema seria o problema da satisfabilidade da teoria de módulo, que ao invés de você ter variáveis booleanas, a gente vai ter funções booleanas, que são chamadas de predicados. E os algoritmos que resolvem esses problemas são chamados de SMT solvers, bom, em inglês. Se a gente voltar no exemplo da execução simbólica, a gente vê que ao longo da execução a gente vai acumular certas restrições, condições que vão sendo dadas conforme a gente vai passando pelos jump condicionais, ou seja, conforme cada if que a gente viu dentro do código. E essas condições, elas nada mais são do que predicados, que podem ser resolvidos por SMT solvers. Então, com isso a gente consegue ver também quais partes do código são atingíveis, ou seja, que a gente pode executar, e quais partes do código, de repente, não são atingíveis. Isso é um assunto um pouco mais avançado que seria interessante tratar com isso, é a questão de predicado opaco, por exemplo, que são formas avançadas de obfuscação. E com isso a gente vê que é possível utilizar essa teoria para implementar a execução simbólica. É um uso bastante elegante. Há alguns projetos que implementam SMT solvers. O mais conhecido deles é o Z3, e por incrível que pareça, ele é um projeto open source da Microsoft, e tá aí o link do GitHub, onde ele é hospedado. E se vocês quiserem conhecer mais detalhes, podem baixar, ver o código. E outra coisa que é muito útil é que existem conectores para várias linguagens, inclusive para Python, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de uso do Z3 daqui a pouco. E para instalar, é só um pacote pip normal, como a gente está habituado. Então vamos ver aqui como é que funciona o Z3 para Python, para vocês entenderem melhor a ideia. Para a primeira demonstração, aqui eu vou utilizar, tem algumas imagens de Docker, eu vou utilizar a imagem do Anger, a imagem padrão. Então vou fazer Docker Run, interativo. Eu vou também montar o meu diretório local em /proj, e acho que é só isso. Ok. Então a gente pode inclusive
entrar aqui nessa pasta, a gente vai ver que tem todos os arquivos. Vou abrir o IPython, IPython, eu não sei como a melhor maneira de pronunciar, e vou carregar aqui o Z3. Bom, agora que eu carreguei, eu posso declarar algumas variáveis simbólicas. Então, aqui, por exemplo, o x vai ser uma variável simbólica, eu vou instanciar aqui o y também. E aí eu posso usar o Z3 para resolver, como eu disse anteriormente, resolver equações que têm algumas restrições. Então, por exemplo, vamos dizer que x ele é maior do que 2, o y ele é menor do que 10, e aí eu vou dizer o seguinte, simplesmente passar a equação que x mais 2y é igual a 7. E o Z3 ele resolve sozinho para mim. Então, aqui ele acabou de dizer que essa é uma possível solução. Se eu colocar mais uma condição, por exemplo, se eu disser que o y ele tem que ser maior do que 0, aqui ele vai resolver e vai me dar uma outra solução que respeita todas as condições que eu coloquei. Outra coisa que é bastante interessante é que o Z3 ele consegue simplificar algumas fórmulas. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem x mais y mais 2x mais 3, a gente vê que é possível simplificar essa fórmula fazendo, ao invés de x mais 2x, fazendo simplesmente mais 3x. É interessante do que a gente pode fazer utilizando o SMT Solver, por exemplo, o Z3, de novo, resolver Sudoku. Aqui nesse código a gente vê que a gente tem a gente declara uma matriz, né, de inteiros, mas na verdade aqui a gente está declarando as variáveis simbólicas. E a partir daí a gente vai colocar quais são as limitações que a gente tem no Sudoku. Então, por exemplo, cada, cada posição do tabuleiro, da matriz do Sudoku, ele vai ter um número de 1 a 9. A gente tem que os dígitos eles vão aparecer apenas uma vez por linha, apenas uma vez por coluna, e todos os quadrados 3x3 eles contêm o mesmo dígito no máximo uma vez, ou seja, ele não tem repetição em nenhum quadrado 3x3. Eu coloco todas essas condições aqui na variável Sudoku, e depois eu posso declarar uma instância onde 0 representa quais são as posições em que eu devo preencher, e onde tem os números são cada posição do Sudoku. Cada número, imagina que já está preenchido. E com isso eu vou criar as condições, eu vou instanciar para esse jogo em particular. Então eu vou colocar nas condições ou ele é verdadeiro, para quando eu tenho o 0, ou seja, eu tenho uma casa vazia, ou ele vai ter o valor específico que está aqui na instância. E aí o que eu faço? Eu instancio o meu solver, eu coloco todas essas condições e o meu solver ele vai ver se essas condições todas em conjunto, ou seja, as condições do jogo mais as restrições da instância, se elas são possíveis de serem satisfeitas ou não. E se elas forem possíveis, ele vai simplesmente me imprimir a resolução do jogo inteiro. Então, por exemplo, se a gente voltar aqui, a gente pode executar o código que está em Sudoku, que a gente acabou de ver, .py.
e aqui está a solução daquela instância que a gente tinha visto aqui. O que a gente pode ver com a demonstração? Bom, primeiro é que existem condições, existem diferentes respostas que o solver pode nos dar, o Z3 pode dar. Ele pode, por exemplo, dizer que dada a expressão ela é satisfazível, ou que ela não é satisfazível, ou seja, SAT, UNSAT. Obviamente a gente não viu, mas ela também pode não dar nenhuma resposta, simplesmente dar um timeout, ou ela pode simplesmente, a execução pode crashar porque não tem mais memória, ou porque deu algum tipo de problema. Outra coisa bastante interessante, bastante poderoso, é que é possível simplificar fórmulas. Então, a gente pode ter fórmulas que são muito complexas e o SMT Solver ele é capaz de gerar fórmulas equivalentes mais simplificadas. E, como eu disse anteriormente, é possível ver, quando a gente chega num jump condicional, se a gente vai prosseguir, em que parte do código a gente vai prosseguir, ou seja, se a gente vai por apenas um dos caminhos ou se a gente vai para os dois caminhos possíveis. Até agora a gente falou dos fundamentos, mas como é que a gente pode colocar isso na prática? Eu vou falar do Anger, que é a ferramenta que eu mais utilizei desde que eu comecei a fazer minha pesquisa aqui. Que eu conheço melhor, mas também tem outras ferramentas que eu vou listar no final. Bom, o Engar, ele é uma ferramenta para execução concólica de binários, foi terceiro colocado no concurso do DARPA, que é um concurso para automação, para ferramentas que são capazes de hackear, de encontrar vulnerabilidades automaticamente. E ele é composto de alguns subprojetos que a gente vai discutir rapidamente. O CLI, ArcInfo, o PyVex e o ClariPy. O CLI, ele é um loader que suporta múltiplas arquiteturas e formatos de binários para carregar o binário para o Engar. Ele vai fazer a leitura do binário. ArcInfo, ele é basicamente uma classe que contém informações específicas de várias arquiteturas. O PyVex e o ClariPy a gente vai ver mais em detalhes nos próximos slides. Bom, o que faz o ClariPy? Ele é uma interface para backends de SMT Solver. Então, por exemplo, o Z3. Basicamente, ele serve para que outras partes do Engar, por exemplo, o próprio Engar em si, a engine que vai fazer toda a execução simbólica, ele consiga acessar o SMT Solver de uma mesma forma. Se vocês conhecem um pouquinho de análise orientada a objetos, ele não passa de uma interface. E o que o ClariPy vai fazer? Ele vai pegar essa chamada e ele vai fazer essa chamada, vai executar a chamada no solver que você escolher. O solver padrão do Engar é o Z3. Então, por exemplo, se a gente utilizar o ClariPy para fazer a mesma os mesmos testes que a gente viu direto no Z3, vocês podem ver que a sintaxe vai mudar um pouco, mas é basicamente a mesma coisa. Nesse caso, no segundo comando, a gente vai instanciar a variável x e a gente vai falar que ele é um vetor simbólico de tamanho 32. O primeiro parâmetro é o nome e o segundo parâmetro é o tamanho dele. Depois a gente vai instanciar o solver e aí a gente vai passar para os métodos, vai chamar 3 vezes o método add para cada vez que a gente chamar, a gente vai adicionar um constraint, a gente vai adicionar uma condição que deve ser respeitada, e no final a gente vai
pedir para o nosso solver resolver todas essas limitações. E se houver alguma resposta, ele vai nos responder. Então, por exemplo, no comando, no oitavo comando, a gente pede para ele calcular um valor possível para x, e ele nos responde 5. Em seguida, a gente pede um valor para y, ele vai responder 1, e a gente vê que esses dois valores eles respeitam todas as condições. Bom, para a gente poder falar, entender como é que funciona o PyVex, primeiro a gente vai entender o que é o VEX, né? VEX é uma linguagem intermediária, também chamado de representação intermediária, que é suportado, que é implementado pelo Valgrind. E como é que funciona uma representação intermediária, ou também chamada de linguagem intermediária? Geralmente, ele é bastante utilizado na hora da compilação. Para quê? Ao invés de fazer uma compilação direto do código-fonte para a arquitetura, faz a compilação para a linguagem intermediária, e essa linguagem intermediária que vai fazer a tradução, vai terminar, digamos assim, a compilação para a arquitetura específica. Então, com isso, fica muito mais fácil para fazer uma linguagem, para que essa linguagem ela suporte múltiplas arquiteturas, que você possa fazer cross-compiling, por exemplo. Porque se a gente pegasse, por exemplo, se a gente for escrever um compilador em C, e se a gente quiser suportar múltiplas arquiteturas, a gente tem duas opções. Ou a gente vai fazer a tradução desse código, a gente vai fazer a compilação desse código e ter uma lógica para cada arquitetura, ou a gente pode fazer uma lógica direto para a linguagem intermediária, tipo o LLVM, e o LLVM é que vai se carregar de, dada essa linguagem intermediária, fazer a tradução para a arquitetura desejada. A ideia do PyVex ela é semelhante, mas não é igual. Por quê? Quando a gente está fazendo análise do binário, a gente não está partindo do código-fonte, a gente parte do código binário. Então, o que o PyVex ele faz o que eles chamam de lifting. A partir do código binário, escrever o código em linguagem intermediária. Então, isso daí é importante, por quê? Porque é dessa maneira que o Enger ele vai conseguir fazer análise de várias arquiteturas, porque a lógica da execução simbólica ela não vai ser feita direto para cada arquitetura, ela vai ser feita em cima da representação VEX. E lá, finalmente, a gente vai poder falar do Enger. Como é que ele funciona? Então, aí embaixo a gente vê um arquivo que vai ser analisado. Primeiro ele vai passar pelo CLI, que vai fazer a leitura, o parsing desse arquivo, e a partir daí ele vai passar para cada ciclo de leitura, ele vai passar pelo PyVex, que vai utilizar as informações sobre a arquitetura onde esse código está executando, ou a arquitetura para a qual esse código foi escrito, e ele vai fazer o lifting dessa representação, ele vai passar da arquitetura para a VEX. Uma vez passado para a VEX, esse código ele vai ser lido, vai ser tratado pela engine de simulação que faz a análise simbólica, ou seja, ele vai
para as condições que forem sendo necessárias, ele vai fazer chamadas ao ClariPy, e a partir daí ele vai de novo fazer o disassembly de uma outra parte do código, vai passar de novo pelo PyVex e assim por diante. Agora vamos utilizar o Anger para resolver um CrackMe, que é bastante simples, mas que dá para ser resolvido de maneira automática, bastante elegante, utilizando o Anger. Basicamente, esse é o código do CrackMe e a gente tem que descobrir qual que é o password. A gente vê que tem duas strings que vão ser declaradas e a gente simplesmente faz a concatenação dessas duas strings e compara ele com o arg1, né, que argv1, que é o parâmetro, o argumento que a gente recebeu no momento da execução. E se for igual ao password, ou seja, essa concatenação de strings, a gente basicamente resolveu. Então, vamos utilizar agora o Anger. Então, aqui, vou começar tudo de novo. Então, vou fazer a importação do Anger. Demora um pouquinho para carregar, que ele é um pouquinho pesado, mas vocês vão ver que funciona bacana. E agora a gente tem que instanciar um projeto que ele contém o arquivo que a gente vai analisar. No caso aqui é o CrackMe1. Ele já carregou. E agora o que a gente vai fazer? A gente quer que quer que essa entrada, ou que o argv, ele seja uma variável simbólica, porque a gente vai buscar pelo caminho que vai imprimir essa string na saída padrão. Como que a gente pode fazer isso? Bom, primeiro a gente vai instanciar o argv. A gente sabe que o argv, ele na primeira posição, ele contém o nome do arquivo, então só para fazer isso de uma maneira bonita, a gente vai colocar ele aqui, na verdade, faltou. Agora, a gente vai declarar, vai dar um tamanho de variável, como a nossa string ela pode ter vários bytes, vários caracteres. A gente vai procurar até o tamanho 40, ou seja, está falando que o número máximo de bytes, o tamanho máximo da nossa variável simbólica vai ser de 40 bytes. Vamos instanciar essa variável simbólica. Eu vou ter que importar o ClariPy aqui. E a gente vai instanciar da seguinte maneira. Simbolo. Ele vai ser ClariPy. Ele é um vetor de bits simbólicos, bit vector symbolic. Isso quer dizer. Tem que dar um nome para essa variável. Vamos colocar aqui que ela tem esse nome. 8 vezes porque a gente quer passar o tamanho em bytes, só que aqui a gente está instanciando em bits. Ok, agora eu vou colocar essa variável no vetor argv. Argv está pronto. E agora a gente vai ver como a gente pode fazer o restante da análise simbólica. Para isso, a gente tem que instanciar um estado inicial. A gente vai criar a partir do Project Factory. Aqui tem várias maneiras de instanciar um estado. Por exemplo, eu posso instanciar um estado vazio, que vou ter que depois colocar todas as condições que eu quero para poder executar. Ou
já que a gente está analisando um binário que tem um formato específico e tudo mais, eu posso pedir o entry stage, o state, que é o estado inicial antes da execução. Ou seja, a partir daí ele vai começar a executar a partir do entry point com os registradores feitos da maneira adequada e tudo mais. Então, vamos lá. E aqui a gente vai passar o argv como parâmetro, como argumento da execução. Ok. Eu vou instanciar o simulador, que é o que vai fazer toda a análise simbólica. E eu vou passar o estado para ele, evidentemente, o estado inicial que eu acabei de instanciar. E agora vem uma parte que é bastante interessante e poderosa da análise simbólica, é que eu posso pedir para ele explorar vários estados. Então, aqui eu vou falar o quê? Eu vou falar para o meu simulador, para o meu executor da análise simbólica, que eu quero encontrar os estados lambda, cujo a string you enter the correct password, ele vai estar na saída padrão. É basicamente isso. E aqui ele fez toda a análise simbólica e ele terminou com... Ele encontrou um estado em que tem essa string na saída padrão. Então, vamos colocar esse estado na variável found. E aqui eu posso ver, por exemplo, up POSIX. Se eu vejo a saída padrão, ele tem aqui justamente a string you enter the correct password. Agora, o que acontece? Eu quero saber qual foi o argumento que a gente utilizou, que ele fez a execução chegar até esse ponto. E para isso, a gente tinha passado uma variável simbólica, a gente tem que concretizar essa variável, porque eu quero pelo menos um valor que vai ser justamente a resposta que eu estava buscando. Então, vamos concretizar essa variável agora. E para concretizar, eu preciso de um solver. E aqui eu vou falar para ele que eu quero concretizar justamente esta variável do argv. E o formato que eu quero ela é em bytes. E no final das contas, no meu result, eu tenho esta string aqui de bytes. A gente sabe bem que no C, o marcador ele é o /0, ele está aqui, então tudo que está para cá ele vai ser ignorado. Isso quer dizer que a nossa string correta ela está aqui. Se a gente fizer a cópia aqui dessa string, a gente vai sair um instante aqui e a gente executar o crackme com essa string, voilà. Tá aí a resposta e a gente viu que a execução simbólica ela fez o trabalho praticamente todo sozinho pela gente. Para a segunda demonstração, a gente vai ver como que a gente pode fazer uma análise concólica, ou seja, misturar a execução concreta com a execução simbólica. Agora a gente vai fazer análise de um sample, de um código que ele está empacotado. Ele foi empacotado usando o PX. Mas aqui a gente já vai ver algumas informações que são importantes, uma vez que a gente faz a decompressão o desempactamento desse programa.
conta do tempo, a ideia aqui não é ver como que é possível fazer, como é possível desempacotar esse programa. Vamos supor que a gente já fez essa parte e que agora a gente está querendo analisar outra coisa. Então, o que, que a gente vai querer fazer? A gente vê em amarelo quais são os blocos do código que estão sendo executados quando a gente não faz nada, a gente simplesmente executa. E a gente vê a string Virtual Environment Detected, que está sugerindo que há algum tipo de técnica anti-reversing. E a gente vai ver melhor como a gente pode usar análise concólica para executar os outros trechos do código. Então, tanto a parte que executa o segundo estágio do fake malware, ou então que executa a versão 1, né, o V1, e eu então que executa o estágio 2 do fake malware versão 2. Dando um zoom no primeiro bloco que estava marcado em amarelo, a gente vê que justamente essa condição, né, no EAX, que vai fazer com que a gente execute os blocos que estão à esquerda ou que estão à direita. E isso vai ser importante para a gente. Então, já vamos guardar quais são os endereços, né? O 400CE5, que é o que vai fazer a gente ir para a parte esquerda, e o 400DB9, que ele vai simplesmente sair da execução. Agora vamos para a demonstração e ver como é que a análise concólica é feita, usando o Anger. A gente vai ver um exemplo de análise concólica. A gente vai analisar o arquivo que está empacotado. É o arquivo packed. E, por exemplo, a gente pode pegar as strings e vamos filtrar por UPX. A gente vê, claro que esse não é o melhor dos testes a ser feito, mas a gente vê que esse arquivo foi empacotado usando UPX. Antes disso, a gente tem que fazer a instalação de um pacote, mas eu estou com o usuário Anger, então eu não posso fazer a instalação. Deixa eu ver. Docker run Docker run. Bom, não vou precisar. Na verdade, aqui é exec. Quero executar com o usuário root. Vai ser este container. E quero um shell. Falta dizer que é interativo. Ok. Então, aqui eu vou ter que fazer a instalação do pacote GTB multi-arc, porque a gente vai fazer a execução desse binário utilizando o GDB. Beleza. Aqui eu vou fazer GDB server. Eu quero instanciar o server no localhost. Eu vou colocar a porta 1, 2, 3, 4, mais fácil. E vai ser o packed. Pronto. Então ele está pronto para fazer o debugging desse código. E aqui a gente vai voltar para o terminal onde a gente estava. Vamos lá. IPython.
Eu vou fazer o import do Anger. Eu tenho que fazer um import também do avatar, que é ele que funciona como a cola entre a análise, a execução concreta e a execução simbólica. Clarify, porque vamos trabalhar com variáveis simbólicas. E voilà, from Anger targets. E como a gente vai fazer a execução utilizando o GDB, eu tenho que fazer o import desse target. Ok. Qual que é o IP que a gente escolheu? Bom, é localhost. A porta vai ser 1234. O binary, acho que aqui a gente está na mesma, beleza, então a gente pode fazer o seguinte, x 64 vai ser, nem preciso disso, eu vou instanciar o avatar, gdb, avatar, gdb, concrete, target. Primeiro eu tenho que passar qual que é a arquitetura. x86, a gente está numa máquina aqui. 64. Agora, gdb server IP, gdb server port. E é ele que vai se conectar ao nosso debugger. Agora vamos instanciar o Anger. Então, project. O nosso binário, ele é o packed, como é que ele chamava? Certinho. Packed elf. Elf 64, tudo junto. Concrete target, ou seja, onde que ele vai fazer a execução concreta é no GDB. E a gente vai falar para ele utilizar procedures simuladas, são sim procedures. True. Ok, ali ele se conectou. De novo, vamos pegar o entry state, que é lá onde vai começar a execução. A gente vai colocar algumas condições nesse entry state. A gente vai falar que a gente vai fazer essa execução utilizando o Symbion, que é para fazer a parte da execução simbólica. E keep stubs on sync. Pronto, agora a gente tem tudo que a gente precisa para começar a fazer a nossa análise concólica. Então, factory. Vamos instanciar o gerenciador da execução. Passando o estado inicial. E agora a gente vai fazer a execução até depois que ele se desempacotar na memória. Então, vocês lembrarem do slide onde a gente deu zoom,
tem lá o endereço da instrução até onde a gente vai querer executar ele concretamente. Então, isso que a gente tem que falar para ele fazer agora. Então, Exploration Techniques, vamos usar o Symbian, e a gente vai querer encontrar aquele endereço de memória, que é G85B853. E agora é só deixar ele fazer o trabalho. Tá feito. Vamos aqui. Aqui está o estado naquela posição de memória. Então, no new complete state, a gente vai pegar o exploration, found e esse estado aqui. Então, a gente vai fazer essa execução mais algumas vezes para garantir que a gente tem o arquivo inteiro desempactado na memória. E a gente vai passar new concrete state. Vamos fazer o mesmo. Que foi o problema aqui? Claro. Aqui a gente vai fazer isso algumas vezes. Ok. Sim. Technique. Symbian. Vamos encontrar a mesma posição de memória. E vamos atualizar o complete state. Found. Pronto. Agora a gente vai fazer a execução simbólica até a parte que a gente não tinha conseguido acessar anteriormente, que é a parte que estava na esquerda. Então vamos continuar. Sim. Factory. Sim. Sim. Use technique. E agora a gente vai querer ir para aquele outro endereço que a gente tinha indicado antes. Esse endereço aqui. Exploration. Pronto, finalmente eu vou fazer essa execução. E aqui é o estado que eu encontrei no final. Bom, agora o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer terminar... Agora vai querer terminar todos os caminhos possíveis de execução. Então, primeira coisa que vamos fazer
vou só dar um nome para duas posições de memória que a gente tinha visto anteriormente, ou seja, o estágio em que tem o drop 0 e 5 e a segunda versão do segundo estágio. É aqui que a gente vai precisar do Clarify. Clarify. Por que isso é necessário? Porque no código a gente vai fazer a comparação do EAX com A, e dependendo dessa comparação, ele vai vai seguir um caminho de execução ou ele vai seguir outro. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer colocar uma variável simbólica nessa posição de memória. E é isso que a gente vai fazer, então. Vamos colocar symbolic buffer address new concrete state. A gente vai colocar P. Então a gente está colocando essa variável nessa posição de memória. Aqui não é hex. E é só colocar store symbolic buffer address arg0. Ok, sim. Factory. Então, a gente vai, com esse novo estado que a gente acabou de criar, instanciar o nosso simulador. E agora a gente vai fazer a exploração propriamente dita. Vai terminar, agora a gente vai passar para a execução simbólica. Então, vamos fazer explore. O que eu quero? Eu quero que ele encontre os endereços, que ele percorra os caminhos que contém este endereço de memória, então, o stage 2, e eu quero que ele evite, ou seja, se ele chegar nesse endereço aqui do V1, ele vai terminar a execução simbólica. Então, foi feita, a gente vai fazer essa execução. Found 0. Vou instanciar novamente no simulador. Vou fazer a exploração até o final. E agora ele está testando todos os caminhos que vão no bloco que estava à esquerda, e ele está evitando todos aqueles que estavam à direita. E aqui, no final das contas, eu posso... O que eu vejo? Eu vejo que todos aqueles estados finais, ou seja, que terminaram a execução, que são dead-ended, eu posso imprimir o que eles têm na saída padrão. POSIX dumps 1, saída padrão. E tá aí
eu tenho três estados finais que terminaram a execução, e para cada um deles eu vejo que eu percorri um caminho diferente. Então, acho que com isso a gente consegue ver quão poderosa é a execução concólica, né? A gente fez a execução da parte em que ele estava empacotado usando execução concreta, e a partir daí a gente conseguiu utilizar a execução simbólica para conseguir percorrer todo o resto do nosso binário. Para concluir, a gente viu a execução simbólica a partir de SMT solvers. Então, a gente viu só a ponta do iceberg, entendeu de onde vem essa teoria e viu como que a gente pode utilizar as pesquisas que são feitas na parte de lógica e tudo mais, a parte de bastante coisa de matemática, para implementar ferramentas práticas que resolvem problemas que não eram possíveis de ser resolvidos antes. A gente viu também, entendeu a ideia da análise concólica. A análise concólica, ela junta o melhor da execução concreta, que é a eficiência. Então, na hora de desempacotar o código, a gente pula essa parte do código e a gente analisa só o payload, que é o que interessa, utilizando a análise simbólica. E a gente utiliza a análise simbólica, que é muito mais inteligente do que a execução concreta. E a gente não deu tempo de falar sobre isso, só que uma coisa bastante interessante de fazer é juntar a execução concólica com emulação de hardware, porque aí a gente consegue analisar basicamente qualquer tipo de binário. Então a gente consegue executar códigos que foram feitos para outras arquiteturas utilizando o nosso próprio computador, e isso é bastante poderoso. Como prometido, completando aí uma lista não exaustiva de ferramentas que fazem execução concólica. Peguei essa lista, completei essa lista de uma apresentação feita na Hackers for Hackers, pelo Edgar Barbosa, foi Hackers for Hackers de 2018, e vale a pena testar todas essas ferramentas e ver qual funciona melhor para vocês. Então é isso, galera. Muito obrigado. Sempre um prazer participar do RoadSec. Gosto muito. Estou muito feliz de participar desse primeiro RoadSec online. Confesso que é um desafio, porque não estou acostumado a falar para a câmera. Então, me sigam. Meu Twitter está aí. Fiquem em casa e lavem sempre as mãos. Vamos cuidar para que o coronga ele passe o mais rápido possível, que a gente possa voltar à normalidade. Porque eu quero ir para o Brasil, não pode mais ficar o aeroporto fechado, não ter mais voo, quero poder visitar aí o Brasil e ver vocês pessoalmente. Valeu, um abraço. Só voltando um pouquinho aqui, algumas das referências que eu utilizei para a apresentação. Então, só para vocês poderem se basear, e teve alguns códigos também que eu peguei de exemplos que acho que são bastante relevantes. Um abraço.